Pessoal, então dando continuidade aqui à resolução dos exercícios da prova de matemática da Univesp, temos aqui a pergunta número 3, né? Ela diz o seguinte: uma empresa de sapatos produz 2.000 pares com a jornada de trabalho de 8 horas por dia em 5 dias. Após uma pesquisa, o dono da empresa percebeu que, contratando mais 30 trabalhadores, poderia produzir 2.500 pares com a jornada de trabalho de 7 horas por dia, sem alterar o período de dias. Aí aqui ele vem com o que ele solicita, né, porque essa foi uma pergunta dissertativa. Então monte uma tabela com as grandezas envolvidas e os dados fornecidos no enunciado. Avalie quais grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais em relação àquela grandeza que não possui nenhum dado do enunciado. E quantos trabalhadores essa empresa possui atualmente e justifique sua resposta, né? Então, na verdade, ele deu essas alternativas aqui, essas opções, porque aquele aluno que de repente possa ter errado nos cálculos, mas que fez todo o raciocínio, conseguiu entender o problema, pudesse ter uma avaliação, ter uma nota, né, que não fosse zero, né, que é diferente daquele que não faz nada e aquele que fez alguma coisa, né? Mas a gente vai para conseguir achar, saber quantos trabalhadores essa empresa possui atualmente, a gente vai ter que fazer todos esses passos aqui, né? Então vamos lá, vamos montar aqui. Isso daqui a gente vai resolver por uma regra de 3 composta, né? Por que composta? Porque ela tem mais de duas grandezas envolvidas, não é? A gente tem a quantidade de pares, tem dias, tem horas, né? E tem o número de trabalhadores. Então vamos lá fazendo aqui passo a passo. Primeiro vamos colocar aqui nessa primeira coluna quantidade de sapatos. Ponto. Então ele está aqui a quantidade de sapatos, né? Além da quantidade de sapatos, o que a gente tem mais? A gente tem horas por dia, né? Então vamos colocar aqui a quantidade de horas. Além das horas, a gente tem os dias trabalhados, né? E temos a quantidade de trabalhadores, né? Então vamos colocar só aqui trabalhadores, certo? Trabalhadores. Pois bem, o que ele nos diz aqui? Ele diz o seguinte, que uma empresa produz 2.000 pares. Então vamos lá. Na primeira condição, ele produz 2.000 pares. 2.000 pares de sapatos. Com uma jornada de trabalho de 8 horas por dia. Então, ou seja, 8 horas. Vamos colocar aqui 8 horas por dia. Né? Em 5 dias. Só que ele não fala qual que é a quantidade de trabalhadores que faz isso. Então, eu vou colocar aqui o nosso trabalhador como X. Né? Ou seja, vai ser a nossa incógnita. Tá? Ele disse que após uma pesquisa, o dono da empresa percebeu que contratando mais 30 trabalhadores, ou seja, a gente não sabe qual é o número que ele tinha aqui, mas a gente sabe que se ele contratar mais 30, vai ser X mais 30 trabalhadores. Poderia produzir 2.500 pares de sapato, ou seja, nessa nova realidade, ele produz 2.500 pares de sapatos. Com a jornada de 7 horas por dia, sem alterar o período de dias, ou seja, continua 5 dias. Pois bem, aqui a gente já montou a nossa tabelinha para a gente conseguir fazer o cálculo, né, calcular qual a quantidade de trabalhadores que tinha antes. Né? Mas bom, a gente consegue perceber aqui que nessa tabela, aqui nessa coluna de dias, não mudou. Né? Ele inclusive diz sem alterar o período de dias. Então o que significa? Como essa grandeza continuou a mesma, então a gente não vai utilizar, tá? Então a gente não precisa utilizar, só vamos utilizar a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 4 aqui, tá? Que é a quantidade de sapatos, horas e trabalhadores, tá certo? Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? Para a gente poder fazer aqui, calcular, né, o valor de x, a gente vai ter que comparar tanto a grandeza quantidade de sapatos quanto a grandeza horas em relação ao número de trabalhadores. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Eu vou colocar aqui uma setinha para cima, tá?
E eu agora vou começar a comparar. Se a grandeza comparada em relação a trabalhadores for uma grandeza diretamente proporcional, eu vou colocar uma flechinha no mesmo sentido da flechinha de trabalhadores. Se for uma grandeza inversamente proporcional, eu vou colocar uma setinha no sentido contrário. Então, como é que vai ficar? Comparando trabalhadores e horas, tá? Então, suponhamos que a gente mantenha, aqui a gente vai ter que considerar que a quantidade de sapatos continue a mesma. Então, vamos colocar 2.000 sapatos. Se a gente aumentar o número de trabalhadores para fazer essa mesma quantidade de sapatos, o que acontece com a quantidade de horas necessárias para executar essa tarefa? Ela diminui. Né? Ela diminui. Por que diminui? Eu tenho a mesma quantidade de sapatos, ou seja, tenho a mesma quantidade de tarefas, mas para ser executado por um número de trabalhadores maior. Né? Então, vai ser mais pessoas fazendo o mesmo serviço. Então, eles vão fazer isso em um tempo menor. Então, a quantidade de trabalhadores e a quantidade de horas, né, essas são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu marquei trabalhadores com a setinha para cima, horas eu coloco setinha para baixo. Bom, agora a gente vai comparar as grandezas trabalhadores e sapatos. Então, suponhamos que a gente tem a mesma quantidade de horas de trabalho. Então, vamos colocar aqui nessa primeira situação, que é 8 horas. Se eu aumentar o número de trabalhadores, trabalhando a mesma quantidade de horas, o que acontece com a quantidade de sapatos? Vai aumentar a produção. Né? Por quê? Eu tenho a mesma quantidade de tempo disponível, só que eu aumentei o número de pessoas que estão fazendo esse serviço. Então, a quantidade de sapatos que eu vou conseguir fazer, né, executar esse serviço, vai ser maior, vai crescer. Então, eu posso dizer que trabalhadores e quantidade de sapatos são grandezas diretamente proporcionais. Então, se eu coloquei trabalhadores como setinha para cima, quantidade de sapatos também fica com a setinha para cima. Bom, feito isso agora, a gente vai montar então a equação. Então, tudo o que tiver com a setinha virada para o mesmo lado, a gente continua, deixando nesse formato. E o que tiver no sentido contrário, a gente inverte. Então, como é que vai ser isso? O que a gente está procurando é a quantidade de trabalhadores. Então, eu vou deixar aqui. Vamos colocar ele aqui. Então, vai ser x sobre x mais 30. Né? Então, quando a gente faz essa regra de 3 composta, a gente isola a incógnita. Né? Então, x sobre x mais 3 igual quantidade de sapatos, tá? Com a setinha virada para o mesmo lado. Né? São diretamente proporcionais. Então, eu vou manter. É igual a 2.000 dividido por 2.500. Multiplicado. Bom, a quantidade de horas, a gente vê que ela está com a setinha oposta, né? Contrária de trabalhadores. Então, é a grandeza inversamente proporcional. Então, eu vou multiplicar pelo inverso. Em vez de ser 8 por 7, eu coloco 7 por 8. Pronto. Com isso, eu já montei aqui a minha equação para poder resolver. Né? Agora, é só continha. Então, a gente vai cortar esses dois zeros aqui. Eu tenho 20 sobre 25. Né? 20 sobre 25, a gente pode aqui dividir por 5 e dividir por 5, vai ficar como? Vai ficar x sobre x mais 30 igual 20 dividido por 5 dá 4, 25 dividido por 5 dá 5, que multiplica 7 sobre 8. Né? Continuando essa continha aqui, o que, que a gente vai ter? Vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo. Né? Então, coloquei aqui para a gente poder visualizar melhor. Né? Então, continuando aqui essa continha. O que, que a gente tem? Que 4 e 8 eles são divisíveis por 4. Né? Então, divido isso aqui por 4, divido isso aqui por 4 também. A gente vai ter x sobre x mais 30 é igual a 4 dividido por 4 dá 1 sobre 5, que multiplica 7 por 8 dividido por 4 dá 2.
Isso aqui vai ser x. Então, tem x sobre x mais 30 é igual a 1 vezes 7 dá 7, 2 vezes 5 dá 10. Pronto. Agora a gente vai multiplicar em cruz, vai ficar 10x é igual 7 que multiplica x mais 30. Então a gente vai ter 10x é igual 7 vezes x, 7x, mais 7 vezes 30, 210. Continuando aqui, a gente vai ter 10x menos 7x. Passei para o outro lado aqui, aí eu passo com o sinal invertido, né? Então se está positivo vai negativo. 7x menos 10x menos 7x é igual a 210. Portanto, 3x é igual a 210 e x é igual a 210 dividido por 3, o que nos dá que x é igual a 70. Tá? Então a gente tem aqui que o nosso x vale 70. Então voltando aqui, o que é o nosso x? O nosso x é a nossa quantidade de trabalhadores. É o que tinha aqui, né, nesse primeiro momento. Então, ou seja, a empresa ela produz 2.000 pares de sapato, trabalhando 8 horas por dia, com 70 trabalhadores. Né? Agora, se ela passar para contratar 30 trabalhadores a mais, ou seja, se ela começar a trabalhar com 100 trabalhadores, ela vai conseguir produzir 2.500 sapatos, trabalhando menos por dia, a mesma quantidade de dias por semana. Né? Então, aí a gente tem que a alternativa correta, então, que a gente achou é que o X, que é a quantidade de trabalhadores que a empresa possui atualmente, é igual a 70, tá certo? Então, com isso a gente conclui aqui este exercício, um exercício, e como a gente viu durante as atividades, né, desse bimestre, teve muitos exercícios relacionando grandezas, né, no caso, se as grandezas são inversas ou diretamente proporcionais, e fazendo essas regrinhas aqui, ou regra de 3 simples, ou composta no caso dessa daqui, tá certo? Então é isso aí, um forte abraço. Se tiver alguma dúvida, pode nos acionar pelo fórum, se você estiver vendo pelo canal EAD Vídeos, ou também aqui pelo YouTube nos nossos comentários, tá certo? Em breve eu vou postar mais vídeos com os demais exercícios da prova, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima.